de ataque de amalequitas. Quando eu falo de amalequitas, eu falo de situações, de circunstâncias, porque os amalequitas, eles eram cruéis. Eles não analisavam a situação, não sabiam quem que eles iam atingir, quem que eles iam afetar. Eles viam com tudo de devastar tudo que eles viam pela frente. Uma das características dos amalequitas é que eles atacam quem está na retaguarda, ou seja, quem está ficando para trás. Você já ouviu aqui a expressão de que quem fica para trás vira marmita de amalequita, né? Mas por quê? Porque uma das características dos amalequitas é atacar quem vai ficando para trás. Porque quando você está vulnerável, você não consegue enxergar mais o alvo. Você acha que o alvo já não é mais para você. Você acha que te deixaram para trás. Você acha que estão te isolando da situação, da circunstância, te deixando para trás. E o povo já começou a agir assim com Deus, com Moisés, falando: por que tirou nós do Egito? Né? Para ficar passando sede aqui no deserto? A gente preferia ficar lá, a gente preferia ter ficado lá, que lá tinha água. A gente era escravizado, a gente sofria, a gente trabalhava, mas pelo menos tomava água. Por quê? Porque a pessoa está vulnerável, ela não analisa nem o que ela fala. Quando nós estamos vulneráveis, a gente não analisa as coisas que a gente fala, a gente vai soltando, a gente vai liberando e não consegue analisar a situação. Porque a gente perde o foco, a gente perde a esperança, a expectativa na herança de alcançar o destino profético. Daquilo que Deus tem determinado para nós. Uma outra circunstância, característica aqui, condição em que eu estou quando os amalequitas me atacam, é quando eu fico culpando outras pessoas por um passo que eu dei. No texto que nós lemos, os israelitas falaram para Moisés: porque você nos tirou do Egito. Quando nós estávamos aqui ouvindo falar de ser liberto das pragas, de sair do sistema, de mudar nosso sistema de crença, é para que a gente entenda que Deus está trazendo a gente para um novo tempo, para sair do sistema onde Deus não governa e caminhar para o sistema, ou melhor, caminhar para um tempo onde Deus governa plenamente, completamente. Amém? É assim que vocês têm entendido esse tema? Sair do sistema Egito, sair do Egito, é sair de um lugar, de um tempo, de uma situação, de uma condição aonde Deus não governa, para dar um passo em direção àquilo que Deus tem para nós, e aonde Deus governa completamente. Só que se eu não entendo isso, eu começo a culpar outras pessoas. Ah, foi o meu líder que falou isso daí, aí eu fui, né? Porque tem que obedecer os líderes, aí a gente vai. Só fui por obediência, mas eu não acreditava que era assim. Ah, tem que ser fiel naquilo que a palavra tem dito, no que Deus tem dito. Ah, eu vou dar só porque está falando. Mas eu não entendo assim. Quando nós começamos a culpar outras pessoas por um passo que nós demos, e principalmente quando a gente sabe que esse passo é em direção àquilo que Deus quer, mas por circunstâncias, por vulnerabilidade, ou até por falta de coisas básicas das nossas vidas, a gente começa a culpar outras pessoas, a gente começa a facilizar. Porque a gente começa a enxergar outras coisas, a gente começa a focar em outras coisas. A gente começa a se roubar da nossa esperança, da nossa expectativa. Aqueles que Deus tem levantado para nos conduzir, para nos direcionar, para trazer a revelação de Deus para nós, são pessoas que Deus tem confiado, são pessoas que Deus tem confiado sua vida. São pessoas que Deus tem levantado para uma frase que a gente sempre fala, né, para pagar preço pela sua vida. Às vezes a gente culpa as pessoas por isso. O povo aqui falou: foi você que nos tirou do Egito. Às vezes a gente fica cruel com as nossas palavras. A gente fica cruel naquilo que a gente declara, porque a gente está passando por uma necessidade, ou porque a gente não está conseguindo enxergar o que Deus está querendo mostrar para nós. E às vezes porque a gente não enxerga o que Deus quer, a gente acha que deu um passo errado. A gente acha que está avançando na direção errada. A gente acha que a gente está indo para um lugar que não tinha necessidade de ir nesse tempo, de ir nesse momento, de ir nessa hora. Se eu não entender isso, eu não vou conseguir abandonar
características das pragas do Egito na minha vida. Porque eu não tenho destino, eu não sei para onde eu vou, eu não tenho estabelecido para onde eu preciso ir. Se eu não tenho se estabelecido, rapidinho eu vou começar a culpar as pessoas por isso. Se eu não entendo o que Deus tem falado, é porque eu faço o que está falando, eu explico direito. Se eu não entendo o que é dizimar e ofertar, porque a primícia é só um dia no mês. Se eu não entendo o que é 10% para Deus, porque eles são radical demais, aí Deus está até 1%. A gente começa a culpar outras pessoas, a gente começa a arrumar caminhos para a gente fugir do foco daquilo que Deus tem para nós. E a gente se torna presa fácil dos amalequitas. Vocês estão me entendendo? Sim. Os amalequitas vieram e atacaram o povo quando eles estavam num lugar chamado Refidim. E a Bíblia diz que esse lugar foi o tempo onde o povo ficou mais tempo parado. Porque eles foram indo de rota em rota, né? E paravam um tempo num lugar, um tempo no outro, um tempo no outro. Sabe por que eu estou achando, eu achei interessante, né? O Espírito Santo ter ministrado isso no meu coração. Por quê? Porque se nós estamos mesmo querendo sair desse sistema onde Deus não governa, abandonar situações da nossa vida onde Deus não governa, sistema de crença onde Deus não está, e mudar tudo isso, o próximo passo que eu vou dar, eu posso me tornar uma presa fácil dos amalequitas. Se eu sair por sair, ou só porque estão falando que é para sair, ou só porque todo mundo está falando que vai sair, você vai ser atacado por amalequitas. Eu serei atacado por amalequitas. Porque eu vou me sentir vulnerável. Eu vou sentir que eu estou dando esse passo só porque o meu pai espiritual, os meus líderes estão falando para eu fazer, aí eu vou fazer. Porque a ministração nos cultos só fala disso, então acho que eu tenho que fazer. Mas eu não entendi na minha mente e nem isso está no meu coração ainda que eu tenho que fazer. Quando eu começo a enxergar quando eu deixo de enxergar aonde está meu destino, aonde está meu futuro profético, as coisas que eu preciso viver, que eu preciso experimentar em Deus, se eu paro de enxergar isso, a primeira coisa que eu vou enxergar são pessoas para eu culpar. Se eu não tenho claro isso de Deus, a primeira coisa que eu vou enxergar são pessoas para eu ajudar. Quantas pessoas a gente não conhece que no momento mais difícil, que as coisas começam a apertar, a primeira coisa que elas fazem é culpar pela situação, pela dificuldade, pelo tempo, ou pela demora, ou pela rapidez demais. Entender que se eu sair de um lugar onde Deus não governa para caminhar num lugar onde Deus governa, eu sou totalmente dependente de Deus. Eu vou passar a viver minha vida completamente dependendo de Deus. Pode faltar as necessidades básicas, pode parecer que está faltando. O povo que se precipitou, que Deus não deixou faltar nada para eles, dizer a verdade. Eles que se precipitaram na queixa, porque Deus não deixou faltar nada para eles. A Bíblia fala que até a roupa do corpo ia crescendo junto com eles, porque não faltou nada para eles. Não faltou calçado, não faltou vestimenta, não faltou alimento, não faltou nada para eles. E eu acredito que não vai faltar nada para você também. Se você se dispor a caminhar em direção ao destino profético que Deus tem para você. Não vai faltar quem te direcione, não vai faltar palavras reveladas da parte de Deus para você caminhar, não vai faltar provisão de Deus para você. E mesmo que venham momentos que possam te deixar vulnerável, você vai ouvir palavras de Deus que te fortaleçam, para que você passe a enxergar aquilo que Deus tem na vida de Deus. Outra coisa que eu marquei aqui, que me faz presa fácil dos amalequitas, é quando eu me arrependo de ter saído do Egito. Porque o povo começou a reclamar. Por que você tirou a gente do Egito? Primeiro ele falou, foi você que tirou a gente do Egito. Culpou ele por ter saído do Egito. Quem conhece a história, a Bíblia fala que Deus, quando chamou Moisés, Deus falou, eu estou ouvindo o clamor do povo lá no Egito. Eles estão pedindo para sair do Egito. Eles não estão aguentando mais a opressão do Egito. Eles estão clamando. Então eu ouvi o clamor e eu escolhi você para tirá-los de lá. E depois eles falam, não foi eu que pedi, foi você que tirou nós de lá.
Pensou que ingratidão? Ainda bem que vocês não são assim, né? Porque às vezes a gente clama, a gente pede e a gente reclama, e aí quando as coisas acontecem, a gente fala, mas eu nem pedi, fez porque eu quis. Não é? Não existe gente assim? Não sei vocês, né? Mas existe gente assim. Mas eu não pedi, fez porque eu quis. Eu estava aqui na minha, sozinha, aqui, orando, esperando o Deus me revelar. Eu pedi. A terceira coisa que eu falei aqui é quando a gente se arrepende de ter saído do Egito. Estava sendo escravizado, estava sendo humilhado lá no Egito, estava sendo forçado a trabalhar mais do que aguentava, estava vendo os filhos crescerem, sendo criados como escravos no Egito. Depois Deus veio e liberta o povo do Egito, aí eles reclamam. Ah, por que tirou a gente de lá? Lá era tão bom. Lá tinha comida, lá tinha carne na mesa, lá tinha água, lá tinha até lugar para enterrar a gente, não dava nem pagar o plano funerário. Né? O povo começou a reclamar, dizendo a gente é assim, a gente se comporta assim. A situação está difícil, está difícil de entender, está difícil de viver, está difícil de alcançar, mas aí quando Deus te leva para um outro nível, para um outro meio de enxergar e de viver as coisas, a gente acha difícil enfrentar o novo. A gente acha difícil enfrentar a nova caminhada, a nova trajetória. Aí a gente começa a achar que lá atrás era melhor. A gente estava sendo ligado, mais escravizado, mas não estava bom. A gente não entendia direito as coisas de Deus lá, mas estava bom daquele jeito, era tudo legal mesmo. Achava daquele jeito, então estava bom. A gente precisa entender que quando Deus nos leva a dar um passo, é porque Deus quer nos mostrar coisas além daquilo que a gente enxerga. Quando Deus quer mudar nosso sistema de crença, é porque Deus quer tirar a gente da escravidão. Porque tem muita coisa que a gente pensa que nos escraviza. Às vezes a gente pensa que é pessoas, que é lugar, que é condição, mas isso às vezes está centralizado na forma como a gente pensa. Quando a gente muda o nosso jeito de pensar, o jeito de enxergar as coisas mudam. Você é liberto da escravidão, você é liberto do cativeiro. Você começa a viver um tempo de dependência com Deus. Porque, como eu disse, no deserto não faltou nada para eles. Eles que se precipitaram. O Senhor não deixa faltar nada para nós, o Senhor não deixa faltar nada para nós. Você acredita nisso? Olha para mim, os bebês são lindos, maravilhosos, os pais dos bebês também. Eu também sou, olha para mim. Deus não deixa faltar nada para você. Quando você estiver lá no seu momento de crise ou de arrependimento, de achar, será Deus, será Deus, será Deus? Comece a analisar tudo isso na sua vida. Onde você está, para onde Deus te levou, as coisas que não te faltaram, as coisas que o Senhor não tem deixado de faltar. E as coisas que o Senhor não vai deixar de faltar se você continuar caminhando dependendo dele. Amém. Porque os amalequitas, eles são cruéis. Eles não querem saber se você está só tendo uma crise da alma. Quando eles chegam para arrebentar. E depois, para você se levantar de novo, vai ser muito mais difícil. Quando os problemas vêm, eles vêm para te arrebentar. Quando a humilhação vem, ela vem para te arrebentar. Mas se você está firme naquilo que Deus tem para você, eles não vão te atingir. Eles não vão te dar. Amém. Se você está certo do passo que você está dando, eles não vão te dar. Eles podem até vir, mas você vai ter força para lutar contra. Porque a Bíblia diz que Deus ia dar força para eles lutarem com os amalequitas de geração em geração. Ou seja, de tempo em tempo eles seriam atacados. De tempo em tempo eles seriam atingidos de alguma forma. Mas nesse tempo Deus ia formando nele posicionamento de quem acredita no Deus que serve. Ia mudando a forma deles pensar. Deus ia tendo relacionamento com eles para eles acreditarem em Deus acima de todas as coisas. Então, viesse o ataque que viesse as tribos que viessem contra eles, eles lutariam contra e eles prevaleceriam. Porque eles estavam visando a herança que Deus tinha para eles. Eles estavam visando o destino profético que Deus tinha para eles. Então eles não seriam presa fáceis dos amalequitas. E uma outra coisa que tem aqui
tem a ver um pouco com as outras que eu já disse. Os amalequitas vêm quando eu começo a duvidar do favor de Deus. Você tem ouvido aqui nesses dias que os filhos não desfrutam só da misericórdia de Deus, os filhos desfrutam do favor de Deus. E a Bíblia é bem clara quando ela diz sobre o povo de Israel que eles eram tesouro peculiar, tesouro especial de Deus. Deus olhava para eles com um olhar especial, para aquele povo, para aquela tribo. Deus tinha um carinho especial por eles. Você acha que Deus ia deixar faltar as coisas para eles? Você acha que Deus ia deixar de estender o favor dele sobre aquele povo? Simplesmente para ficar brincando com eles no deserto? Deus tinha plano, Deus tinha propósito para aquele povo. Deus tem plano, Deus tem propósito para a sua vida. Deus não está brincando de fantoche com você. Deus não está brincando de tempo em tempo com você. Deus não está brincando de estação em estação com você, com a sua família, com seus filhos, com as gerações que virão depois de você. Deus tem planos bem estabelecidos. Por isso Ele estendeu o favor dele sobre a sua vida. O favor do Senhor alcança os filhos. E os filhos caminham segundo a voz do Espírito de Deus. Um caminho segundo a voz da alma. Um caminho segundo a voz do sistema. Um caminho segundo aquilo que todo mundo está fazendo. E eu vou atrás do que todo mundo está fazendo. Os filhos caminham segundo a voz do Espírito de Deus. Por isso eles desfrutam do favor de Deus. Aqueles que desfrutam do favor de Deus não são consumidos nem aniquilados pelos amalequitas. E você, o favor de Deus está estendido sobre a sua vida. Amém? Amém. E uma última coisa que eu marquei aqui. Os amalequitas vêm também para nos atingir quando Deus quer tratar conosco, mas aí a gente quer colocar o Senhor à prova. Você viu no finalzinho lá do versículo 7? O que eles falam? Leia para mim. Está o Senhor no meio de nós ou não? O povo fazendo graça com Deus, querendo provar a Deus. Deus estava provando eles e eles querendo provar a Deus. Deus está no meio de nós ou não? E aí Deus vai mostrar que está no meio de nós ou não? E Deus querendo ensinar para o povo, mostrar para o povo, tratar com o povo, mostrando que Deus cuidava deles, que o cuidado de Deus estava sobre eles, que a cobertura de Deus estava sobre eles, né? que tinha o cuidado completo de Deus sobre a vida deles, e eles ainda colocando Deus à prova. E Deus, você está com nós ou não? Imagine. Às vezes Deus quer te provar em áreas da sua vida e você começa a pôr Deus à prova. É você que Deus está provando. E aí a gente começa a pôr Deus à prova. Tá faltando aqui, R$1.000 para eu pagar minhas contas esse mês. Quero ver se Deus vai dar ou não esse dinheiro para mim. Deus quer provar para você que você depende dele. Se você andou direitinho com Deus, foi fiel com Deus, estabeleceu suas metas, suas prioridades, aguarde do Senhor que a provisão vai vir. Não adianta pôr Deus à prova se você bagunçou tudo lá, suas dívidas, e depois você fica, aí Deus, tá faltando R$1.000. Senhor, Deus ou não, vou pôr R$1.000 na minha conta. Tem gente que quer provar Deus. Tem gente que quer pôr Deus à prova. Deus, eu não entendo nada desse negócio aí de destino profético, de onde que vai, de onde que não vai. Eu duvido que o Senhor fala para mim, eu não vou orar, não vou ler a Bíblia e não vou ser firme lá no domínio lá que Deus está revelando. Duvido que o Senhor vai vir aqui falar para mim alguma coisa. Você acha que Deus vai falar se você não tem relacionamento com Deus? Às vezes Deus está querendo nos provar. E a gente quer pôr Deus à prova. O tratamento é com você, o tratamento é comigo. Deus já é perfeito, Deus já é completo. A gente fica lá, turrão lá, não tem água pra gente aqui, Deus tirou a gente de lá, duvido se Deus é Deus ou não, Ele vai mandar água pra nós aqui no deserto. Deus falou que ia cuidar e ia levar a terra da promessa, Deus ia levar. Moisés até pôs o nome do lugar lá de provação e como é que é? Massá e Meribá, que é provação e... Deixa eu ver, como é que provação e rebelião. Olha que coisa feia.
Deus estende o favor dele sobre a nossa vida e a gente começa a provar Deus, começa a se rebelar contra Deus. Olha que ingratidão da nossa parte. Deus tem cuidado de você, cuidado da sua casa, cuidado dos sonhos dele para a sua vida, para que os seus sonhos se realizem. E a gente fica provando Deus. Não é? Você já provou Deus assim? Não precisa responder, não. Só faz careta assim, ai meu Deus. Porque às vezes a gente fica fazendo prova para Deus. Deus não precisa provar nada para você, não. Deus não tem nada para provar para você. Você tem que provar para Ele. Que você confia nele, que você depende dele completamente. Que você sabe que aquilo que está escrito lá em, acho que em Jeremias, que fala que Deus já tem preparado para você uma esperança no futuro, que isso é verdade, que você acredita nisso, então você vai depender completamente de Deus. E aí eu quero terminar com a continuação do versículo 9. Vocês entenderam até aqui? Sim. Quais são então as condições em que às vezes a gente se encontra, que a gente se torna presa fácil dos amalequitas? Pode falar, abre a boca, não estou te provando não. Quando estamos vulneráveis. Quando estamos vulneráveis, o que mais? Quando ficamos para outras pessoas. Quando ficamos para trás, o que mais? Por outras pessoas. Quando a gente põe a culpa nas pessoas. Quando me arrependo de ter saído do Egito. Quando a gente se arrepende de ter saído do Egito, de um sistema onde Deus não governa. O que mais? Quando a gente põe Deus à prova. Quando a gente murmura. O que mais? Damos o favor de Deus. Quando a gente duvida do favor de Deus. O que mais? Quando somos ingratos. O que mais? Hã? Quando a gente acusa outras pessoas. Dessas coisas que eu falei, você pode expandir para várias outras coisas. Você pode fazer uma análise da sua vida para ver se alguma dessas coisas tem se manifestado na sua vida. Para que a gente ore e busque de Deus. Por quê? Porque a gente está vivendo esse tempo de deixar esse sistema, de começar a caminhar completamente dependente daquilo que Deus tem para nós. Tem coisas que a gente ainda não entende do que é caminhar fora do sistema, mas a gente tem que buscar de Deus e é essa dependência. Era isso que o povo de Israel estava experimentando no deserto. Né? A ideia de deserto é que no deserto não tem nada. Então, em relação ao que Deus tinha para eles tinham que caminhar completamente dependente de Deus. Mas no deserto tem coisa assim, que a gente não estuda fundo, mas no deserto tem coisa assim. Mas a ideia era que eles iam caminhar completamente dependente de Deus. Não ia ter a hora certinha do almoço, não tinha ter a hora certinha da janta, não tinha nem lugar para ir no banheiro. Sabe como eles faziam para ir no banheiro? Vocês sabem? Não. Não? Quem sabe? Não sei. Como que é o lugar? Viu? Ouviram uma graça? Não. Eles carregavam a própria pá. Quando dava vontade, eles cavavam um buraquinho. Aí eles faziam lá o que tinha que fazer e cavucava, tampava um pauzinho e tampava lá o que eles tinham feito e continuava caminhando. Deus nem deu pá para você carregar, te deu banheiro para você ir. Não é? Descarga ainda, olha só. Mas a gente fica reclamando. Eles carregavam a pazinha para cima e para baixo, onde eles iam, cada um tinha que ter sua pazinha. Naquela época Deus já tinha até noção de saneamento básico para ele. Não era assim a torta direita por aí, não. Porque hoje tem gente que às vezes ainda faz, os cachorros faz aí no ar livre. Mas desde aquele tempo Deus já deu noções para eles. Eles cavucavam lá um buraquinho, tampavam e continuavam caminhando. Deus te livrou até disso. Às vezes a gente murmura, a gente reclama de coisas básicas. Jesus fala lá, acho que é em Lucas, né? Porque você vai se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai beber. Por que se preocupar? Deus tem essa preocupação com você, Deus cuida de você, Deus cuida de você nos mínimos detalhes.
Às vezes a gente perde coisa tão mais importante que Deus quer mostrar pra gente, que Deus quer revelar, perdendo tempo com coisas básicas. Sabe? Deus quer nos levar mais além, Deus quer nos levar para distâncias maiores, que a gente já tinha que ter alcançado, olhando para tudo que Deus nos tem dado. Tem coisas sim que são mais difíceis, que são mais demoradas de acontecer, mas tem coisas que são tão fáceis de viver, de enxergar, de desfrutar em Deus. A gente fica colocando em si, fica reclamando, fica provando Deus, fica se rebelando contra Deus, contra aqueles que Deus tem nos dado para nos conduzir aquilo que Deus tem para nós. Mas agora eu vou falar para vocês como que a gente vence a Malequita. Amém? Amém. Quer vencer a Malequita da sua vida? Sim. Quer acabar com todo o ataque da Malequita na sua vida? Sim. Amém? Então versículo 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém? Só vence a amalequita quem está debaixo de autoridade. Amém? Repete comigo, só vence a Malequita. Só vence a Malequita. Quem caminha debaixo de autoridade. Você entende isso? Sim. Você entende isso? Sim. Nem só consegue vencer a Malequita quem caminha debaixo de autoridade. Não adianta que você querer caminhar sozinho, não adianta você querer caminhar da sua própria cabeça, achar que você sabe, que você consegue, que você pode. Se você não está debaixo de autoridade, você é presa fácil de amalequita. Você é presa fácil de amalequita. Nós recebemos o decreto profético de dezembro, e no decreto profético de dezembro, um dos pontos lá principais lá que fala que para a gente alcançar nosso destino profético, descobrir nosso destino profético, é caminhar debaixo de autoridade. Você lembra disso? Sim. Você lembra disso? Sim. Você orou por isso? Sim. Você desejou isso? Sim. Você reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida? Sim. Se você quer descobrir seu destino profético, se você quer alcançar a sua herança, se você quer viver o futuro que Deus tem para você, obedeça às autoridades que Deus colocou na sua vida. Só vence a Malequita quem caminha debaixo da autoridade. O Moisés não precisou nem estar lá no meio da batalha. Mas enquanto ele estava lá com as mãos erguidas, a Bíblia fala que enquanto ele estava com as mãos erguidas, o povo vencia. Era só ele abaixar a mão, os amalequitas e que prevaleciam. Só que antes disso, o Josué recebeu uma ordem de Moisés: vai lá e destrói os amalequitas. Josué foi incumbido de autoridade. Você só pode dar passos na sua vida baixo a uma palavra de autoridade. Seja de Deus, seja dos seus pais espirituais, seja do seu pai, seja dos seus chefes lá no seu trabalho. Você só pode dar passos na sua vida e avançar quando você está debaixo de autoridade. Senão você vai ser presa fácil de Malequita. Lá no decreto profético também, que a gente recebeu em dezembro, fala de algumas figuras de autoridade que a gente tem que honrar, que respeitar, que obedecer, que ouvir. Se você não obedece pai e mãe, você não obedece a autoridade. Se você não obedece os professores lá na escola, se você não reconhece eles como autoridade, você também não avança, você vira presa fácil. A gente tem visto aí tantas notícias aí que os alunos baixam os professores.
Crianças de 12, 13 anos batem nos professores na sala de aula. Não reconhecem a autoridade. Se eles não reconhecem a autoridade na escola, é porque a autoridade não está reconhecida dentro de casa. Os guardas de trânsito na rua são autoridade. Sabe? Até as placas de sinalização da rua são autoridade na sua vida. Você tem sua mãe. Tem filho que trata pai e mãe igual irmão. Fala com o pai e com a mãe como se fosse irmão, como se fosse amigo da rua. Se você não honra seus pais, você não vai viver longos dias sobre a terra. É Bíblia. Eles são autoridade. Tem outros ataques, né, dos amalequitas que também se encaixam com outros princípios desses decretos que nós recebemos em dezembro. Se a gente estudar mais a fundo, a gente pode ver mais coisas, mas eu queria só tocar nesse ponto. Uma das condições para você vencer os amalequitas é você caminhar debaixo de autoridade. É você reconhecer a autoridade. É você não achar que você é o Deus da sua própria vida. Acima de todas as autoridades está Deus, porque é Ele que institui as autoridades. Se as autoridades te trazem problema, elas vão se ver com Deus. Nós intercedemos aqui por homens de autoridade que têm ferido a terra. Não é você que vai tirar satisfação com eles. Foi Deus que incumbiu eles de autoridade. Então eles vão ter que ser com Deus. Nós temos que abençoar as autoridades, reconhecer as autoridades. Porque assim nossos filhos vão crescer dessa forma e eles vão passar isso para as outras gerações. Amém? Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Amém? São Miguel? Que você guarde isso no seu coração. Nós estamos saindo de um sistema onde Deus não conversa para caminhar completamente dependente de Deus. Só que por isso, os amalequitas vão vir para tentar nos atingir, para tentar nos tirar do foco, para tentar nos fazer duvidar do poder de Deus, para tentar nos fazer pensar que o passo que nós demos foi um passo errado. E quando eu falo dos amalequitas, eu vou repetir, eu não estou falando daquela tribo lá dos tempos de antes de Cristo. Estou falando de pessoas do seu cotidiano, que pode simbolizar um ataque amalequita. Estou falando de conversas que às vezes são mal interpretadas, que pode simbolizar um ataque amalequita. Estou falando de situações, de problemas, às vezes consequências de passos errados que nós damos ou de coisas que nós pronunciamos por rebelião, por medo, por covardia, por falta de respeito, por falta de reconhecimento mesmo de autoridade. E isso pode simbolizar um ataque na sua vida. Então nós temos que buscar de Deus discernimento para caminhar acreditando que se Deus está nos tirando desse sistema para nos levar para aquilo que Ele tem para nós, nosso lugar de herança, nosso destino profético, nosso futuro profético, o Senhor Ele pode cuidar de nós, o Senhor pode nos livrar, o Senhor pode nos dar discernimento de toda e qualquer situação e circunstância, a gente alcançar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu desafio você a ler de novo lá os decretos proféticos de dezembro. Quando nós falamos desse decreto profético, a gente recebeu uma orientação de que se a gente observasse aqueles princípios, muitas coisas seriam destravadas nas nossas vidas em relação ao nosso destino profético. Talvez nós já estamos, hoje já é o quarto mês, está iniciando o quarto mês do ano, e talvez a gente ainda está na mesma oração. Senhor, qual é o meu destino profético? Senhor, qual que o Senhor tem para mim? Senhor, qual que é a minha vida? Senhor, o que o Senhor tem para mim daqui a algum tempo? Você não tem nem que observar os princípios que o Senhor mostrou para nós. Em que um deles você está debaixo de autoridade. Obedecer a autoridade. Amém, queridos? O Senhor guarda a sua vida, guarda a sua casa. O
dos ataques dos amalequitas. Que o Senhor guarde seu destino profético dos ataques dos amalequitas. Que o Senhor guarde a sua história sobre a face da terra que vai marcar gerações dos ataques dos amalequitas. Amém? Pai, eu oro, Senhor, porque eu acredito, Deus, que o Teu Espírito tem condição de continuar revelando aos Teus filhos, Pai, aquilo que o Senhor tem, que identifica em particular com cada um deles, Pai. Porque o Senhor não é um Deus que fala as coisas de uma forma só para todos, Deus. Cada pessoa o Senhor atinge de uma forma, porque o Senhor conhece a particularidade de cada um, Senhor. Então eu oro para que o Seu Espírito Santo, Pai, revele a Sua vontade para os Seus filhos. Revele a Sua vontade para nós, Deus, nesse tempo. Revele o destino profético dos Seus filhos, Pai. E que nos faça entender, Pai, que me faça entender, Pai, que nós temos que estar preparados, Senhor, para a guerra, para a batalha, Senhor. O Senhor nos fala na Tua palavra, Deus, que se Josué não tivesse preparado para batalhar, para guerrear, Moisés não tinha mandado ele para o campo de batalha, Senhor. Faz de nós, ó Pai, soldados preparados para que todo ataque que venha sobre nós, sobre a nossa casa, Pai, sobre aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, nós estejamos preparados com as nossas armas nas mãos, Pai, para enfrentar os inimigos que têm se levantado contra nós. Sejam eles quais forem, Senhor. Senhor, nos livra de toda a crueldade, Pai, do sistema, Pai, onde o Senhor não governa, Pai. Porque nós estamos caminhando para deixar esse sistema, Senhor. Nós estamos caminhando, Pai, para mudar nosso sistema de crença, Senhor. Nós estamos caminhando, Pai, para viver a cultura do reino, Senhor. Só que isso, Pai, atinge pessoas, Pai. Isso atinge, Senhor, o tempo que nós vivemos, Senhor. E nós não queremos duvidar do Seu favor, Pai. Nós não queremos duvidar, Senhor, que essa é a Tua vontade, Pai. Nós não queremos duvidar, Senhor Deus, que o reino do Senhor não é deste mundo, Senhor. Sim, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós, sem perder o foco, Pai, sem perder o foco, Senhor. É verdade. Livre-nos, ó Pai, da rebelião, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de murmurações, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de não confiar nas autoridades que o Senhor tem levantado neste tempo, Pai, sobre nós e para nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, a viver a Tua palavra, a experimentar, Senhor Deus, as verdades da Tua palavra, Pai. Cada um dos Teus filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Bem, querido, hoje é o dia de primícia, 1º de abril. E abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 1. A partir do verso 14, amém? Decreto, Deus mencionou o decreto de dezembro. Não vai ter decreto este ano. Bem, vamos trabalhar com esse foco. Que este ano é o ano de casa. Que Deus vai edificar a nossa casa, a vida, a nossa casa família, a nossa casa igreja, a nossa casa cidade. Esse é o nosso foco, amém? Porque percebemos que de repente vocês se desviam com muita facilidade, não é? Do foco. Então, porque alguém se está perguntando, mas não tem mais decreto este ano, não. Quando Deus dizia para nós que nós voltamos com os decretos, nós voltamos com o decreto. Amém? Porque é assim que funciona aqui, não é padrão, não é? Não, agora tem decreto, então todos os meses, todos os anos, até que temos velho, vamos ter decreto. Não funciona assim. Amém? A gente avalia se é positivo, se não é positivo, se está... Amém? Está entendendo? Porque senão há vários focos, não é? Então diz, mas é casa, mas o decreto falou que era, sei lá, era a rua. E aí fica nessa, não é? Mas não é casa, não é rua. Entendeu? Ok. Mês 4, então está aqui, a partir do verso 14. Disse também Deus: haja luceiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam nelas eles para sinais, para estações, para dias e para anos,
e sejam para os luceiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luceiros, um maior para governar o dia e um menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que tudo isto era bom, e houve a tarde e a manhã do 4º dia. Amém? Todos aqui? Sim. Então você precisa entender que abril é um mês 4º, é um mês de fazer separação entre uma coisa e outra. Amém? Então este mês, certo? Na sua casa, na sua vida, você precisa entender, o Espírito Santo precisa separar o que é dia e o que é noite, por assim dizer. Amém? O que é treva e o que é luz na sua vida. Amém? O que é bênção e o que não é bênção. Amém? O que é a malequita e o que não é a malequita de sua vida. Está entendendo? 4º dia, o Senhor colocou os astros, certo? O sol e a lua, para governarem o dia e a noite. É tempo de exercer governo. Amém? Me está entendendo? É tempo de exercer governo na sua vida, na sua casa, não é? Na igreja, nos posicionarmos como homens de governo. Então está anotando aí? Ok? Então o número 4 aponta para isso. Aponta para a separação e para exercer governo. Terceira coisa, ele disse que colocou os astros para eles poderem interpretar ou entender tempos e estações. Não é verdade? Sim. Então é tempo de discernir o tempo. Amém? Sim. Mês 4 é um mês que nós precisamos discernir que tempo estamos vivendo. Qual é o tempo da minha casa? Qual é o tempo da minha igreja? Me está entendendo? Qual é o tempo da sua vida? Me compreende isso? Então, tempo de fazer separação, tempo de exercer governo e tempo de interpretar os sinais do tempo. Você não pode viver, todos nós estamos vivendo o mesmo tempo. Não sei se você me entende. Estamos debaixo de um tempo profético. Agora, baixo esse tempo profético, cada um vive um tempo. E eu preciso discerni-lo, não é? Eclesiastes 3 diz que há tempo de falar e tempo de ficar calado. Então aí está o perigo. Porque se o tempo de Deus na minha vida é para ficar calado e eu ando falando, eu estou perdendo tempo. Porque tudo o que eu dizer não vai resultar em nada. Porque é tempo para ficar calado, me está entendendo? Se é tempo, não sei, de outra coisa, você pode ler Eclesiastes 3 lá, é tempo de uma coisa, é tempo de outra. Então eu preciso discernir na minha vida de que é tempo. Na minha vida, certo? Como casa. Qual é o tempo da minha casa? Qual é o tempo da minha igreja? Qual é o tempo da minha cidade? Me está entendendo? Como mínimo nós precisamos distinguir 2. Não é? O tempo da minha vida e o tempo da minha casa. Porque o tempo da igreja aqui da tribo está implícito. É o tempo da casa. Amém? Então você precisa entender. Mas dentro de tudo isso, onde eu estou? É tempo de faxinar a minha casa? É tempo de, não sei, é tempo de me calar? É tempo de orar? É tempo de adorar a Deus? Não sei. Isso precisa descobrir em você. Os astros foram colocados para entender tempos e estações. Está entendendo? Então este mês tem a ver conosco. É um mês característico da tribo. Outra coisa que você precisa entender, que o mês que, já vemos assim, que se manifesta a Páscoa, neste ano é abril. Mas quando o Senhor estabelece a Páscoa, quando Ele disse que vai passar o anjo da morte sobre a terra do Egito, Ele disse para o povo de Israel: a partir de agora, vocês começam a contar a história diferente. Quanto tempo havia percorrido do calendário já para o povo judeu? Mas quando Ele disse: olha, quando o anjo da morte passar pela terra do Egito, vocês colocam um ponto final e dão um novo início, porque o ano volta a começar para vocês. Então mês 4, certo, por cair a Páscoa nestes dias, é mês de recomeço. E colocar ponto final, dizer: olha, não convivo mais com isso, estou cansado dessa situação na minha vida, então vou colocar um ponto final e vou começar tudo de novo. É tempo de retomar leituras que você parou pela metade. Está entendendo? Comecei a ler a Bíblia, não terminei. Então é tempo de dizer: Senhor, não terminei, mas vou começar de novo. Comecei a ler o livro, não terminei, tempo de retomar o livro e dizer: Senhor, me ajuda para... Você tem que ser Senhor sobre as situações, sobre as circunstâncias. As circunstâncias não podem ser Senhor da sua vida.
não podem governar a sua vida. As suas emoções não podem governar a sua vida. No fim do domingo, que estava tão triste. Se você não veio domingo, sei lá, só um exemplo, porque estava triste, você foi governado pelas suas emoções e pela sua tristeza. Alô? Você entendeu? Quarto, é para distinguir ou saber o tempo que nós estamos vivendo, não é? Antigamente, certo? Os navegantes podem recomeçar tudo de novo. A próxima semana, certo? Dia 8, sou eu que vou ministrar. E é muito interessante porque é domingo de ressurreição e é 8. E o 8 aponta para a ressurreição. Então, o próximo domingo vamos ministrar sobre Páscoa. Sobre Páscoa aplicada ao tempo que nós estamos vivendo. Está entendendo? Não vamos lembrar que ele carregou para ser um filme do Gibson aqui para não chorar junto. Não é nada disso. O povo de Israel voltou ao Egito e que tem a ver isso conosco? Amém? Me está entendendo? Glória a Deus. Então, é mais ou menos essas são as diretivas do mês centralizadas em casa. Amém? Sim. Se você trouxe sua primícia, os envelopes estão aqui. Eu não sei se você tem envelope. Nós vamos trazer. Distribua aí os que precisam. Distribuam aí os que precisam. Pegue um e vem para trás. Enquanto você coloca, certo, que eu quero abrir um texto, não vou trazer ainda não. Nos falou sobre o favor de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo, amém, querido? Estamos vivendo esse tempo do favor de Deus, amém? Glória a Deus. Queridos, para muitos nós pedimos oração, jejum, porque nós íamos ter uma negociação com a Caixa, lembra disso? Sim. Então, querido, a gente tinha orado lá em casa e a gente tinha dito assim para o Senhor: olha, se o banco nos fazer uma proposta de X, nós vamos aceitar a proposta do banco. Amém? Está entendendo? Sim. Quando chegamos lá, a dívida que nós tínhamos, segundo a Caixa, era de quase 110 mil reais, segundo eles. Está entendendo? Isso não que figurava lá, 110 mil reais.